Olá, boa tarde, que Deus abençoe grandemente todos vocês. Estamos aqui com mais um programa, a oração do meio-dia, para que você seja muito abençoado, tá certo? E nós estamos falando sobre os 7 pecados capitais de acordo com a palavra de Deus. Muito se ouve falar dos 7 pecados capitais, a gente vê falar em novelas, filmes, documentários e tal, mas à luz da Bíblia também, nós temos aqui algumas coisas para passar para vocês, certo? Nós já falamos sobre os 5 pecados capitais. O primeiro foi a soberba, o segundo foi a avareza, o terceiro foi a inveja, o quarto foi a ira, o quinto foi a luxúria e hoje vamos falar sobre a gula. Gula, o que é gula? Então, nós vamos falar sobre a gula hoje. Antes, porém, eu gostaria de te pedir um favor, ajude-nos a compartilhar essa mensagem com outras pessoas, ajude-nos a compartilhando e também se inscrevendo no canal, deixando o seu like, ative o sininho de notificação e ajude-nos a levar essa palavra de Deus a mais pessoas que ainda não ouviram falar dessa maravilha que é o nosso Deus, tá certo? Então vamos lá, o que é a gula? A gula é o pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada, para além das necessidades. Esse pecado tem a ver com a perda de controle em relação ao próprio corpo. O oposto da gula é a moderação. A Bíblia nos fala no livro de Gálatas sobre o fruto do Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito Santo, uma das modalidades, é o domínio próprio. Domínio próprio. Já aconteceu de você comer e passar mal porque você não se dominou? Já aconteceu de você beber muito café ou, sei lá, o tipo de bebida que você ingere, refrigerante, ou tem mesmo aquela pessoa que tem um vício, uma bebida alcoólica, e ela exageradamente ela bebe e hoje ela está com um problema de cirrose, está com um problema no fígado, por quê? Não houve um controle. Ou aquela pessoa que às vezes ela come uma coisa que ela não pode comer por uma recomendação médica, Deus sabe que ela sabe que ela não pode comer aquele tipo de alimentação, mas o desejo dela comer, que é tão desenfreado, ela fala, eu vou comer só uma vezinha, só um pouquinho, só uma colherinha de comida. Mas aí ela sente gosto e vai comendo aquilo e às vezes acaba até hospitalizada. Isso mesmo. Então, isso é um desejo da carne, é uma coisa que a nossa carne quer. Nossa carne precisa de comer, de se alimentar. Mas nós temos que ter um controle sobre isso, uma moderação, que é o oposto à gula, é a moderação. É a moderação. Nós sempre devemos comer e sair da mesa com um pouquinho de fome, isso mesmo. Nutricionistas, médicos que cuidam de pessoas que têm problemas de saúde, falam isso, nos ensinam, saia da mesa com um pouquinho de fome, nem que você come um pouquinho depois, mais tarde, mas nunca deixe a gula controlar você, tá certo? Na verdade, quase todos os pecados estão relacionados à falta de moderação, que é a falta de domínio próprio. No caso da gula, trata-se do consumo em excesso de comida e bebida, ao qual se atribuem males físicos e espirituais, já que pode levar a outros pecados como a preguiça. Isso mesmo, a gula pode levar a pessoa a ter uma preguiça, a ter uma falta de ânimo, um mau desempenho no trabalho que ela faz, no seu dia a dia. E o próximo passo que nós vamos falar é a preguiça. Isso mesmo. A gula é uma das manifestações da busca da felicidade em coisas materiais. Em coisas materiais. Pessoas que falam assim, eu não posso ficar chateado, ansioso, nervoso porque eu como. Não se controla. Eu não posso ficar triste com isso, com aquilo que eu como, desenfreadamente.
Então, procura se controlar. Cuidar da tua saúde física e espiritual também. Já que a gula é um pecado. Você está entendendo? Então, vamos nos policiar. Se tem um livro, gente, que nos ensina tudo sobre a nossa vida, é a palavra de Deus, é a Bíblia, tá certo? Você tem que, sim, consultar o seu médico, tem que fazer exames, você tem que ter uma saúde perfeita. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar bem do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, tá certo? Em Provérbios 23, 20 e 21 diz assim: há um conselho aos que querem se manter, aliás, distantes da tentação. Há um conselho aos que querem se manter distante das tentações da gula. Aí diz assim, ó: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empaturram de carne ou de comida, pois os bêbados e os glutões empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. O que é a sonolência? A preguiça, a falta de disposição para fazer as coisas, para trabalhar. Quando você come muito, você fica pesado, você não consegue render, não é verdade? Sim ou não? Tem que se alimentar direitinho, da maneira. Se alimentar bem não é comer muito, é se alimentar da maneira certa, tá certo? A Bíblia nos ensina isso. Incrível que pareça, né? Olha só, a Bíblia nos ensina isso. Então, a gula é um dos pecados que muitos cometem sem achar que é pecado. Então, vamos nos manter na linha, tá certo? Vamos falar com Deus para que Deus venha curar você, se tem alguma doença, alguma enfermidade, algum mal na sua vida, até mesmo por causa da alimentação que você faz errado. Deus vai te dar sabedoria para fazer certo, tá bom? Vamos falar com Deus? Prepara o seu coração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Pai querido e meu Pai amado, neste momento entramos em oração e possivelmente tem pessoas, meu Pai, que estão passando mal, estão até doentes, estão até internadas, fazendo uso de medicamentos contínuos por causa de uma má alimentação ou por causa de um exagero em coisas que ela tem usado para se alimentar. Eu peço que o Senhor venha tocar nessa pessoa agora, meu Pai, e venha curá-la. Venha destruir essa doença, essa enfermidade. E venha dar a essa pessoa, meu Pai, um domínio próprio para quando ela tiver que fazer um jejum, quando ela tiver que fazer até mesmo uma dieta, Pai, ou uma disciplina alimentar, que ela venha ter controle, que ela venha ter domínio próprio. Espírito Santo, em nome de Jesus, que essa pessoa, ela venha ter, Pai, uma força sobrenatural para que ela possa vencer isso. Cuidar da saúde dela, da saúde física, da saúde espiritual. Que o Senhor toca na vida dessa pessoa. Se tem algum órgão no corpo dela que está impedindo ela de manter-se controlada, que o Senhor cure essa pessoa, cure esse órgão agora. Espírito Santo, se é um problema no sangue, nos nervos, nos ossos, se é um problema nos intestinos dessa pessoa, que o Senhor cure agora. Mas que essa pessoa tenha uma vida saudável, tenha uma vida abençoada, porque o nosso corpo é o templo do Teu Espírito. Pai querido e Pai amado, eu entrego nas Tuas mãos a vida do Teu povo, a vida de todos que oram conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu Te declaro abençoado. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amanhã estaremos aqui falando sobre o 7º pecado capital, que é a preguiça. Essa daí ninguém tem. Esse pecado aí, será que tem alguém que comete? Será que tem até mesmo algum cristão que está cometendo esse pecado? Nós vamos ver, tá? Deus abençoe vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o sininho ativado, deixar o seu like e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Até amanhã então. Deus abençoe a todos. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.